Graças a Deus, irmãos. Amém. Deus é bom. Precisava que a Karine ia fazer só oração no final já, mas... Agora não. Aí tem uns jogadores aqui que essa vez tem campo lá. Esse cara joga bola. Tem jogadores aqui, meu filho, vou dizer, nível internacional. Os cabas são quentes. Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gênesis aí, em nome de Jesus. Deus é fiel em todo tempo, nosso Pai é bom. Ele só faz maravilhas, amém, irmãos? Amém. Deus colocou algo em meu coração hoje para trazer para a igreja, da parte de Deus. Pai, te damos graças nessa noite, no nome de Jesus, Senhor, por Tua palavra, por Tua direção, por Tua vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor sonda cada coração, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um precisa. É o Senhor que conforta os abatidos, é o Senhor que dá paz. E eu oro em nome de Jesus para que toda distração caia por terra em nome de Jesus. E que eles venham receber a Tua palavra, Senhor, em seus corações, que é poderosa para salvar, para libertar o cativo, o oprimido. Queremos, ó Pai, num momento para estar ministrando, cura estará acontecendo, milagres acontecendo, nas finanças do Teu povo, Pai, de todos os lados, ó Deus, eu creio no agir do Teu Espírito, pois é do Senhor que vem a nossa paz, a nossa saúde, a nossa alegria vem do Senhor. Obrigado pela Tua provisão, pelo Teu bondoso amor por nós, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. No Gênesis capítulo 25, glória a Deus. Quero falar uma palavra que Deus colocou em meu coração para crente. Tem crente aqui, irmãos? Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Não troque seu direito. Achei interessante. Deus falou comigo ao meu coração sobre isso. Ontem eu tinha ido ali em Coronel Jonsá e Deus vem falando muito essa palavra no meu coração. Porque nós recebemos do Senhor uma palavra, amém? Que é poderosa para salvar as nossas almas. E em Gênesis capítulo 29, Gênesis 25, capítulo 25, versículo 24, fala do nascimento de Esaú e de Jacó, os dois filhos de Isaac, os filhos da promessa. E cumprindo-se os seus dias para dar luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perfeito, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas,
E este comeu e bebeu e levantou-se, e se foi, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura, pelo um prato de comida. Ele trocou um direito que ele tinha. Ele trocou uma bênção que foi na vida dele para um futuro. Uma promessa. E ele sabia o que estava perdendo. A palavra diz que as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esaú trocou uma eternidade por uma coisa superficial, por uma coisa natural, simples. E o Senhor falou comigo essa palavra em meu coração. Temos trocado nossos direitos de filhos, de promessas da parte de Deus. E aqui, em Gênesis 27, fala das promessas que ele perdeu. No versículo 27, e ele se aproximou e o beijou, Isaque beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou, e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Foi na hora da bênção, sabe? Da imposição de mãos, daquilo que Deus fizera através de Isaque, para a vida de Esaú, para a vida de Jacó. Segundo ele aqui, estava pensando que estava abençoando Jacó, e ele estava abençoando Esaú. E interessante é que, versículo 28, ele começa a falar as promessas, dizendo que Deus te deu o orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe, se encurvem a ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Aí quando nós confessamos a Jesus, vem as bênçãos sobre nós. Vem as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. E aqui onde eu quero começar, porque o que temos feito com aquilo que Deus nos deu? Isso é interessante. Ele perdeu muitas coisas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, o Senhor diz, através do apóstolo Paulo: vigiem. Já é uma carta para a igreja, já é uma carta para nós. Vigiem. Foi liberado algo para a vida de vocês. Vigiem, para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual, ou se torne negligente para com Deus. Quem sabe o que é uma pessoa negligente? Uma pessoa nécia, insensata, para com Deus. Uma pessoa imprudente, que não tem responsabilidades com aquilo que recebeu do Senhor. Tenha cuidado, para que você não se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição, vendeu seus direitos de herança como um filho mais velho. E mais tarde, porque depois é um peso, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais. Isso é muito forte. A palavra está dizendo que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu recebi do Senhor. Tem alguém querendo roubar a minha coroa. E ele diz, e mais tarde, versículo 17, quando novamente ele quis aqueles direitos de volta, era tarde demais, embora tivesse até chorado, lágrimas amargas. Portanto, lembrem-se, disse, tenham cuidado,
Vocês não tiveram de ficar face a face com o terror, o fogo ardente, a escuridão, as trevas e uma terrível tempestade, como os israelitas no monte, quando Deus lhes deu as suas leis. Tende cuidado. Amém, irmãos? Amém. Em Gênesis 27, o Senhor falou isso. Agora aqui, irmãos de Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Portanto, tome cuidado com seus próprios corações. Cada um de vocês foi liberado a bênção de Deus. Naquele tempo era a bênção que era repartida, sabe, para o primogênito. E hoje essa bênção foi liberada para todos que é a igreja. Tome cuidado com os corações de vocês, irmãos, falando para irmãos da igreja, para que não se tornem maus e incrédulos. Essa palavra diz que uma pessoa pode se tornar má e incrédula. Ela pode voltar a ser o que ela era antes. Ela pode voltar, como a palavra diz, o cachorro voltou ao próprio vômito e a porca lavrada para o despojadouro de lama. Mas a palavra nos adverte, está nos advertindo hoje. Tende cuidado, para que o coração de vocês, os corações de vocês, não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Longe de Deus, nessa versão. Quantos não têm se distanciado de Deus? E um espírito de mentira rodeando ela, e dizendo, tem nada não, fica à vontade. Aí a palavra diz, falem diariamente uns aos outros, a respeito destas coisas, durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado, que o pecado engana e destrói. Quem lembra do filho pródigo? Vocês lembram? Ele foi enganado, ele ficou vaidoso, e ele queria conhecer o mundo, ele queria sair da presença do Pai, ele queria se afastar de Deus. Quando nós somos desobedientes, há pessoas aqui embaixo também, estamos desobedecendo a Deus. O filho pródigo, ele disse uma palavra, ele reconheceu o pecado dele, ele disse, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Uma pessoa que reconhece o pecado, irmãos, ele sabe, assim como Caim reconheceu também o pecado. É tão grande o meu pecado que eu não suporto, disse Caim quando o Senhor confrontou ele, quando ele matou seu irmão Abel. E existem pessoas que estão brincando com o pecado. Existem pessoas que estão brincando de igreja. Eu acredito o seguinte, que quando você se converte a Cristo, é uma vez só. Não tem mais volta, irmãos, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque sabemos que existem coisas maiores e superiores para nós. Amém? Superiores promessas. Eu não troco essa promessa por nada. E eu indico, não troque essa promessa por nada. Existem coisas pequenas que é engano e que causa peso lá atrás, na frente. Você perde as bênçãos de Deus. Você perde segurança da parte de Deus. Você perde prosperidade da parte do Senhor. Você pode perder tudo isso. Mas não é vontade de Deus que você perca. E aquele versículo é interessante. Quando Paulo diz em 2 Coríntios 1,13. Eu temo assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vocês podem também ser enganados de alguma forma. Que por quê? Porque isso pode acontecer. No livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 30, diz a palavra do Senhor, não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Não façam. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem.
Ele está falando com a igreja. O Espírito Santo se entristece quando nós andamos de todo jeito, quando nós trocamos o nosso direito de primogenitura, de filhos de Deus, por qualquer coisa. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção, no qual fostes selados para o dia da redenção, diz ali, né? Amém? Existe um selo do Deus vivo, o selo da promessa, a bênção de Deus. Onde você anda, o Espírito Santo vai com você, sabe, por onde Ele vai dar sabedoria, vai te dar discernimento. Mas não entristeça Ele não atrase o que Ele quer fazer na sua vida. Não atrase a obra de Deus na sua vida por nada. Deixa Deus ser Deus em tua vida por completo. Cuidado no que você fala, cuidado no que você pensa, cuidado na sua forma de viver, de agir, as suas atitudes. Cuidado. Vigie no seu procedimento. Lembre-se que Ele é quem garante a vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Evitem toda gritaria, insultos e maldades. Evitem. A palavra está dizendo que Deus me ajuda. A Bíblia diz que você tem que fazer. Quem tem que evitar é você. A palavra diz, irmãos, gosto muito desse versículo: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quem tem que guardar sou eu. Quem tem que proteger a unção que foi depositada em minha vida sou eu. Quem tem que despertar o dom que há em mim sou eu. A palavra diz: desperta o dom que há em ti, o qual te foi concedido com imposição de mãos. Amém, irmãos? Eu vou despertar, eu vou querer mais de Deus. Sabemos, existem pessoas limitadas, só querendo o básico. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, na tua casa, na tua família. Assim como Jacó, sabe, Isaac abençoou Jacó, dizendo: olha, os orvalhos, as bênçãos sejam sobre você. Ele estava declarando saúde, cura, libertação no meio do povo dele. Assim será na tua casa também, se você andar em fé, se você proteger aquilo que Deus te deu. Bom é estar perto do Senhor. Bom é estar perto do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui diz assim em Hebreus capítulo 10, eu quero que vocês abram suas Bíblias, Hebreus 10. Nós sabemos o que é pecado, irmãos. Nós sabemos o que não agrada a Deus. Sabe, a vontade do Senhor é que venhamos andar em fé. A vontade do Senhor é que venhamos crescer em graça, irmãos. Sabe, esse tempo agora presente, eu vejo o Senhor, sabe, trazendo palavra para a igreja, dizendo: resista mais um pouco. Resista mais um pouco. Jesus está voltando, irmãos. E como está escrito, porventura, quando Ele vier, encontrará a fé na terra. E a pergunta é: o que eu estou buscando aqui? O que eu estou fazendo? E aqui diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 26. Porque se nós pecarmos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento, está vendo ali? Quem que recebeu o conhecimento? O que Jesus disse? Conhecereis o quê? E ela? Isso é para quem? Para quem liberta, irmãos. Para quem recebeu Jesus. A palavra diz que conhecimento chega. E onde há conhecimento, há sabedoria, há discernimento, as trevas se dissipam. Porque se nós pecarmos deliberadamente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é muito forte. As pessoas, elas estão brincando, irmãos. Com o pecado não se brinca. Amém? Passa mais um versículo, 27. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários de Deus.
É isso que diz a palavra. Um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, naquele tempo era assim. Morre sem misericórdia. Imagine só, irmãos. Tinha pessoas que eram dizimadas na hora ali, o fogo. O pecado era tão de um jeito. Descia fogo do céu. E diz a palavra, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado. Merecedor, viu? Aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Aí tem pessoas que dizem, oxe, estão brincando aí, ó. Vai para uma igreja, sai, está no mundo. É um crente Raimundo, né? Como diz. Sabe, e a palavra diz que existe um memorial, né? Um livro escrito, ó, tudo que a gente faz. As coisas estão sendo reservadas para o juízo daquele grande dia. Vai ser um grande dia. Um lugar que a palavra diz que para alguns, glória, para outros, ranger de dentes. A palavra fala, irmãos, que aquele mendigo foi para o seio de Abraão, e enquanto o Lázaro, o rico, estava em tormentos. É um lugar de tormento aquele lugar. É um lugar que não é para nossas vidas. Jesus não quer isso para nós. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre, estava dizendo aqui essa palavra. Sabe, vamos reservar. Deixa eu ficar à vontade, irmãos. As pessoas estão brincando com o pecado. E aqui diz assim no versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu falei isso hoje com Karine, quando eu conversei com uma pessoa. Vi essa palavra no meu coração. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu falei para uma pessoa esses dias, porque assim, enquanto eu posso, eu falo, eu prego, eu tento puxar para perto, mas chega uma hora que eu não vejo mais palavra. Aí vem aquela palavra que diz, há momentos que Deus se cala. E eu olhei para uma pessoa hoje e disse, o Senhor disse que eu não falasse mais nada, que agora é com Ele. E eu disse, meu Deus, fique calado, não tem nada a ver mais com você não, você já fez sua parte. Eu não vou deixar de pregar na igreja. Mas tem pessoas que Deus já está, meu Deus, já está morna já. Elas estão vivendo de 2 lados, frio. E o Senhor dizendo, estou a ponto de vomitar da minha boca. Quem dera se fosse quente ou frio, mas tu és morno. Estou a ponto de vomitar-te. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. E eu fico triste, irmãos, porque a desobediência é uma coisa maligna. Em 1 João capítulo 2, no versículo 18, diz a palavra, filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Isso é muito forte, irmãos. Pastor, mas foi há 2000 anos atrás. Foi. Mas as gerações já se passaram. Essa é a nossa vez. Olha essa palavra, nessa versão. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem? E já apareceram muitas pessoas assim. É aquele que põe na mão no arado, que confessa Jesus e volta para o mundo. E ele disse, e já apareceram muitas pessoas assim, pessoas. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas, olha esse versículo, costumavam ser membros das nossas igrejas. Membros da igreja. Mas, na realidade, nunca foram dos nossos. Se não teriam permanecido conosco.
quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. Está escrito. Eles saíram do nosso meio. Aconteceu isso lá atrás, ainda hoje acontece. Mas não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Sabe o que essa palavra é, irmã? De advertência para nós. Ter cuidado para não sair do caminho. Ter cuidado para não sair da presença de Deus. Para não se tornar um desses daí, irmãos. Para não nos tornarmos um desses. Essas pessoas costumavam, repetindo, ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês, e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto, olha ele dizendo, Paulo, como aqueles que podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. Em 1 João, capítulo 2, 18, 19, diz, filhinhos, esta é a última hora, e conforme vistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm se levantado, onde conhecemos que a última hora saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, olha o que ele disse, Paulo. É importante para vocês saberem isto também, Timóteo, que nos últimos dias, olha essa versão, vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Eu estou vendo isso. Está ficando difícil ser servo, irmão. O diabo está se levantando. E a Bíblia diz que ele se levantaria para colocar alguns à prova. Lembra de Jó? A Bíblia fala isso. Que ele ia se levantar, o diabo. E ele está provando muitos nesses dias. Tem visto meu servo Jó? O Senhor falou com Satanás. Também tu dá tudo a ele, deixa eu tocar nele. A palavra fala de uma hora de tentação que viria sobre toda a terra para provar os que habitam sobre a terra. Então, eu e você estamos sendo provados de alguma forma. E não podemos cair em tentação. E é interessante que a palavra diz, vai ser muito difícil ser servos de Cristo nessa versão. Naquela diz como? Está lá também, 2 Timóteo 3:1, como é que diz? Nessa versão. Sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Hoje você vê o inimigo pregando mesmo, está puxando muitos crentes para fora da igreja. 1 Timóteo 4:1 diz, entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo. Da onde? Da igreja. E se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Eles vão fazer isso. Em Hebreus 6:4 diz, não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreenderam o Evangelho. Tem pessoas que compreendem o que estão ouvindo. Elas sabem que não pode sair do caminho, mas elas desafiam Deus. Elas sabem que Deus ela quer essas pessoas no caminho dele. Lembra de Esaú? Foi o que Esaú fez? O que me importa? Eu estou com fome agora. Eu quero saciar, sabe? Eu quero esse momento para mim mais importante. E estão trocando seus direitos por qualquer coisa. Não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aqueles que já compreenderam o Evangelho. Experimentaram por si próprios as coisas boas do céu e participaram do Espírito Santo e conhecem a boa palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que está por vir.
E depois diz a palavra, e depois se voltaram contra Deus. Porque tem pessoas se voltando contra o Senhor. É impossível tornarem a se arrepender. Pois é como se estivessem pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Isso sabe o que é? Escândalo. Uma pessoa que ela está aos pés da cruz, chegou até Jesus, irmãos, e ele volta para o mundo, brincando com as coisas de Deus. Eles estão crucificando novamente o Senhor da glória. O pecado de Adão, sabe, foi abolido quando você confessou Jesus. E o Senhor Jesus olha para você e diz, agora a responsabilidade agora é sua. Cuidado, não deixe, sabe, essa graça sair da tua vida. Aí você vai, Deus defende, se escandaliza, e aí, ai de quem faz tropeção daqueles que creem em mim, porque muitos vão ver, e aí você é causa de tropeço, como diz a palavra aqui. Se voltaram contra Deus, é impossível tornarem-se a arrepender, pois é como se estivesse pregando novamente o Filho de Deus na cruz. Isso acontece, irmãos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tamanha salvação? Portanto, tome cuidado, de Hebreus diz 3,12, com seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, como foi falado. Diz aqui em 2 Coríntios 6,3, nós procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais fique ofendido ou se retraia de buscar o Senhor pelo modo como agimos. Não vamos, irmãos, ser motivo de escândalo para ninguém. Amém? Amém? Vamos, sabe, viver o que nós temos aprendido do Senhor. Amém. Vamos ser fiéis ao Senhor. Amém. Até o último dia, até a última instância, vamos ser fiéis ao Senhor. Que não encontre falta em nós, em nossa mensagem, não seja desacreditada. Em Mateus 13:41 diz assim a palavra do Senhor: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Olha isso, irmão. Tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Vai tirar de onde? Do reino. Poxa, pastor, e a pessoa no reino, na glória, e vai tirar da glória? Olha o que diz mais uma vez essa palavra para você entender. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E o que diz em Romanos, capítulo 5:17? Olha em Romanos 5:17. Olha o que diz essa palavra. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Quem recebeu a abundância da graça? Nós estamos reinando em vida. Mas ele está dizendo aqui que ele vai enviar os seus anjos, colherão do seu reino, onde nós estamos hoje, aqueles que causam escândalo. Deus já está separando, irmãos. Deus já está afastando. Nós que estamos em Cristo, nós perseveramos, nós estamos reinando em vida. Se Jesus chegar agora, você é da glória, meu irmão. Você tem que viver como um cidadão dos céus agora. Como uma família da parte do Senhor. Sabe, não é qualquer um não, irmão, não é menosprezando as pessoas. Tanto que a palavra diz, olha, apartai-vos de todos aqueles que andam deliberadamente. Aqueles que, eu não estou dizendo aqueles que estão no mundo, eu estou falando aqueles que dizem ser irmãos e não são. E diga aí que existem pessoas que elas têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da palavra. Existem pessoas que estão como igreja, irmãos, e a Bíblia diz que existem joios no meio do trigo, e ele vai separar o joio do trigo.
Assim como um pastor separa o bode das ovelhas, ele vai separar. Eu acredito que algo espiritual já está acontecendo. Você tem percebido, não? O que a palavra de Deus diz? Quem tiver sujo, suje mais. E quem tiver limpo, se purifique mais. Está tendo algo acontecendo. Está estranho, irmãos. Está estranho. Uma vez eu passei ali, um menino bebendo ali, sabe? Veio para a igreja. Eu digo, meu Deus. Povo sem força. Sabe, fraco na fé. Jesus está voltando, irmãos. Aí eu olho para mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim. Como é que eu estou andando? Eu estou agradando o Senhor? Não desprezeis. A palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não vou entristecer o Espírito Santo. Amém? Eu vou honrar. Eu sou um homem de caráter. Eu vou honrar minha esposa, meus filhos, a minha casa. Eu vou honrar. Pode, o mundo, mas ele é diferente, eu sou diferente. Ontem estava conversando com uma pessoa. E, Sal, se tu botasse um negócio aqui, teu movimento ia dobrar. Ele disse, Seresta aqui no Capuchu, sábado aqui, não tinha estacionamento para ninguém, fechava até a rua da frente. Bota ela, chama aquela banda lá, não sei nem como é o nome dela, graças a Deus. Coloca a cachaça à vontade aí, mas eu não sou do mundo. Eu sou separado, irmãos. Cada um veja aquilo que está na sua mão, porque o tentador vai chegar de alguma forma, cada um de modo diferente. Cada um, sabe, para provar os que habitam sobre a terra. E como tem sido meu comportamento? Amém, irmãos? Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Paulo, mais uma vez, ele fala algo para Timóteo aqui. E ele diz a Timóteo, lembro-me da sua fé não fingida. Que existe uma fé fingida. Mas Paulo estava recordando da fé dele, de Timóteo não fingida. Que a sua fé não seja fingida. Amém? Tal como ocorreu com a sua mãe Eunice e a sua avó Loide. E estou certo de que esta mesma fé continua em você, dizendo a Timóteo. Ó. Isso aqui é lindo, irmãos. É você estar hoje aqui como um crente e eu te ver amanhã como um crente. Você continua na fé, irmão. É muito lindo isso aí. Amém? Até que ele volte. Até que ele volte. Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Amém? Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, coisa linda, Timóteo. Sabe, eu te vi lá atrás, eu estou te vendo agora, mas sabe, Timóteo, eu me alegro muito, mas eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo. Continue, viu? Não parou não, Timóteo. Não parou não, Daniel. Não parou não. Conserve ela. Conserve viva a chama do dom de Deus. Amém, irmãos? Que você recebeu. Amém, Gilberto? Você recebeu. Quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Lembra de Esaú, Isaac? Recebeu uma bênção ali, irmãos. E é para a eternidade, irmãos. É passar por cima igual um trator de qualquer que seja, sabe, o desfecho de Satanás, sabe, as intenções dele, os pratos dele. Não vou negociar a minha fé, não. Eu vou continuar acesa essa chama, esse dom de Deus que eu recebi do Senhor. Quando uma vez eu confessei Jesus como meu Salvador, eu não vou retroceder. Aí Paulo diz, quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça, pois o Espírito que Deus nos deu, não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, irmãos,
Eu fico pensando, Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, o Espírito de Deus nos deu, Timóteo. Feche os olhos em nome de Jesus. O Espírito que Deus nos deu, Deus te deu um Espírito, irmãos. Não é de medo, não é de covardia, não. É de temor, de moderação, de equilíbrio. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja nessa noite o teu espírito de amor sobre eles, a chama viva, o fogo ardente do Senhor em nós, para corrermos mais esse tempo presente. Senhor, olhando para ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como o Senhor falou comigo ontem, é o Senhor quem vai fazer as coisas acontecerem, no teu tempo, no teu modo. E eu oro por isso, Deus, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que eles entreguem tudo a ti, que eles confiem no teu Espírito, Senhor, que essa chama jamais se apague, esse fogo ardente, Deus, em nossas vidas. Nós queremos continuar e o Senhor vai nos ajudar, e nós somos mais que vencedores no Senhor que nos fortalece. Eu oro pela tua igreja. Eu oro por cada irmão aqui, Senhor, cada família representada. Eu declaro libertação. Oh Deus, no Jesus, eu profetizo, Pai, vitória no meio do teu povo, Senhor. Senhor, na tua paciência, na calma do Senhor, que encontraremos descanso, refúgio do nosso Deus, estratégia do teu Espírito, Pai, sobre nossas vidas nesse tempo. A tua palavra diz, Senhor, que no tempo de Abraão, de Isaac e Jacó, houve fome na terra, houve escassez na terra, e a tua palavra diz que o Senhor era com eles, e o Senhor colocava eles em lugares seguros. É o Senhor que vai colocar a tua igreja nesses dias em lugares seguros. É o teu Espírito Santo que vai estar nos conduzindo em veredas planas, em caminhos não tortuosos. Embora não consigamos ver, vamos sair como Abraão, Senhor, levando Isaac para o sacrifício, para a terra que o Senhor ia mostrar a ele, o Senhor vai mostrar a nós. No momento certo nós vamos ver, esse foi o Senhor quem fez, é o Senhor que está fazendo. A bênção do Senhor está sobre nossas vidas. O Senhor nos abençoou e nós não vamos trocar esse direito por nada. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sabedoria no meio do teu povo. Sabedoria, Pai. E portas do inferno não vai prevalecer contra nossas vidas. Nenhuma vontade de Satanás, nenhum decreto, nenhuma sentença diabólica, nada de poder sobre nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós chegamos até a cruz, Senhor, porque é na cruz que há a vitória. E essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Nós vamos continuar perseverando. Nós vamos continuar crendo, Senhor, e declarando que só Tu és Deus. O único Deus verdadeiro. Deus fiel, poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. O Senhor faz além. O Senhor faz muito mais. O Senhor é estrategista na vida do teu povo. Não vai faltar nada. Em nome de Jesus. É um tempo de perseverança. É um tempo de provação. É um tempo, Pai, da graça também. É um tempo, Pai, que a graça do Senhor vai fluir em nós. O Senhor Jesus, o Senhor falou: a minha graça te basta. Nós queremos a tua graça. Nós queremos a tua presença em nossas vidas, Jesus. Para a glória do teu nome. Aleluia. Glória a Deus.